Olá pessoal, tudo bem? Cá estamos nós aqui novamente, mais um ano chegando ao fim e junto com esse término de ano chegam os momentos aí finalmente dos vestibulares acontecerem, né? E é interessante que se a gente for pegar assim o histórico desse canal, logo quando eu criei ele, eu acho que foi em outubro, salvo engano, né? E no começo, claro, ninguém viu os vídeos porque não tinha divulgação nenhuma, né? E o primeiro vídeo que eu fiz que o pessoal começou a ver assim foi justamente um vídeo onde eu falava sobre o vestibular, né? Eu tenho um costume desde então de fazer aí 1, 2 semaninhas antes da FUVEST um vídeo pra gente comentar um pouco sobre esse tema, né? Por mais que vocês que estejam vendo esse vídeo, vestibulandos, já tenham feito Unicamp, Unesp, imagino eu, o Enem que foi agora, né? Esses últimos 2 finais de semana, como eu tenho esse costume aí de fazer esse vídeo um pouco antes da FUVEST, cá estou eu então gravando ele para vocês, né, para a gente conversar um pouco sobre o vestibular. E é interessante porque é o seguinte, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, eu gravei um vídeo que o título dele, salvo engano, ele é Minhas Desventuras no Vestibular. Eu vou achar ele aqui no canal e vou deixar o link na descrição caso alguém se interesse, né? Por que eu digo isso? Porque, como eu costumo trazer muito esse tópico, né, porque eu acho importante falar isso aqui, a minha história com o vestibular não foi uma história ideal, no sentido de que eu não sou aquele caso, eu não vou dizer caso clássico, porque essas coisas mudam com o tempo, mas assim, eu não sou aquele caso que talvez vocês imaginem, né, daquele aluno que fez o colégio e aí no terceiro ano do ensino médio prestou o vestibular, entrou, fez a faculdade, é isso. Não, na verdade eu não passei de primeira e também não de segunda, eu passei de terceira, né? Então, enfim, para aqueles que não sabiam, né, sobre isso, cá estou eu trazendo isso. Estou falando isso para vocês porque eu já recebi aí alguns e-mails e pessoas que falaram comigo pessoalmente, vindo visitar aqui a Poli, que eu achei um tanto quanto interessante, né? Vestibulandos vindo visitar a Poli por conta própria, mas enfim, né? Então eu sei que muitas pessoas acham que essa foi a minha situação, né? Que eu entrei aqui na Poli direto. E não foi o caso, né? Então, enfim, eu acho importante trazer isso aqui para vocês. E uma outra coisa que eu também acho importante trazer isso para vocês, né? Eu tive a oportunidade esse ano de encontrar vários colegas aqui, os pianos, né? Eu encontro o pessoal mais quando eu pego o circular, que são os ônibus aqui que percorrem a USP, né? Aí não é muito incomum eu encontrar uma ou outra pessoa assim que pode ser ano passado, ano retrasado, enfim, assistir os vídeos aqui do canal e hoje em dia já são aí os pianos, né? E, enfim, vem agradecer e falar, não, é possível sim, eu tava na desesperança de conseguir passar, né? Eu consegui passar e eu também entendo um pouco isso, né? Esse sentimento aí. Eu não sei qual que é a situação de cada um de vocês, né? Para alguns pode ser a primeira vez fazendo vestibular, para outros pode ser a segunda, a terceira, a quarta vez fazendo vestibular, por aí vai. Mas uma coisa que eu não tenho dúvidas é o título desse vídeo que eu vou escrever, né? Então, enfim, vocês estão pensando, nossa, qual será que ele pensou o título? O título está aqui no vídeo que vocês estão vendo agora, né? Vocês vão conseguir vencer o vestibular, né? Então, assim, o vestibular, ele é uma coisa bastante assustadora mesmo, assim, e eu sempre fui muito sincero quando eu trouxe essa questão para vocês, né? No seguinte sentido, eu acho, assim, piamente que o vestibular é a prova mais difícil das nossas vidas. Não por uma questão de, porque o conteúdo cobrado é um conteúdo que exige uma grande assim, força intelectual. Não, né? Com certeza vocês farão no ensino superior provas assim muito mais pesadas intelectualmente, né? Porque vocês vão estar se aprofundando mais em uma área do conhecimento do que o vestibular. Só que a grande questão do vestibular é o fato de ser uma vez por ano, né? Então é meio que um tudo ou nada uma vez por ano. E também a carga psicológica que existe no vestibular. Então, assim, você reprovar em alguma matéria no ensino superior é meio que, tá bom, tipo, reprovei. Acontece, né? Sei lá, de 7 matérias, 8 eu reprovei em uma. Ok, acontece, né?
Agora o vestibular, você reprovar assim, nossa, eu falhei no vestibular, né? É um peso muito grande. Eu digo isso porque eu passei por isso, né? E eu acho muito importante sempre trazer essa questão para vocês do seguinte, lá atrás, se a gente for voltar lá atrás para o Felipe vestibulando, eu me sentia assim, péssimo, né? Por conta disso, de não passar de primeira, de não passar de segunda, né? Mas hoje em dia, já faz mais de uma década desde a última vez que eu fiz o vestibular, e é até engraçado falar isso, porque alguns de vocês falam, Felipe, qual que é o ano que você está na graduação? Nenhum, já me formei já, né? Faz tempo, inclusive. Então, assim, né, o tempo passa e aí essa questão vestibular que para mim era um grande sofrimento, agora virou uma mera lembrança, né? Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui é uma mensagem positiva, no sentido de que eu sei que muitos de vocês estão passando por uma questão assim ferrada psicologicamente por conta do vestibular, e infelizmente isso é um fato, né? O vestibular é uma prova bastante seletiva, afinal a gente não tem o número de vagas no ensino superior público para acompanhar a demanda de pessoas que prestam vestibular. Então realmente o vestibular é bem assim seletivo mesmo, né? E eu entendo que em alguns momentos pode parecer que a gente não vai conseguir, mas no final das contas a gente consegue, né? Se a gente luta, se a gente corre atrás daquilo, a gente consegue. E eu não estou aqui querendo romantizar o sofrimento no sentido de que eu preciso estudar 23 horas por dia e dormir 1 hora. Não, gente, não tem essa questão assim, né? A gente precisa sempre dar o nosso melhor, né? Na medida do possível, né? Eu sei que para, sei lá, 95% para mais dos vestibulandos, fica um pouco aquele pensamento de que, eu não dei o meu melhor. E aí eu faço aquela brincadeira, nossa, porque se na noite daquela quinta-feira eu tivesse estudado as organelas citoplasmáticas ao invés de ter ido dormir, ai meu Deus, eu poderia ter aceitado uma questão a mais. Gente, assim, não adianta ficar pensando nessas coisas, né? Então, assim, vocês tiveram aí um tempo de estudos, né? Vocês estudaram o quanto vocês conseguiam, vocês deram o seu melhor na medida do possível, e agora, né, chegou a hora do vamos ver. E uma outra coisa que eu acho interessante comentar aqui é o seguinte, para nós, seres humanos, né, é difícil a gente conseguir perceber com distinção uma evolução gradual, né? Então eu vou trazer aqui um exemplo besta, só para ilustrar isso, tá? Vamos pensar que vocês tiveram um cachorrinho. Então vocês adotaram um cachorrinho, né, filhote, e aí ao longo do primeiro ano de vida o cachorrinho vai crescendo, ele vai mudando as fisionomias, né? E se você pegar uma foto do cachorrinho com 1 mês, uma foto do cachorrinho com 1 ano, você bate o olho e fala, nossa, a diferença aqui ela é gritante, né? Só que vocês que foram acompanhando o dia a dia do cachorrinho, essa diferença ela foi diluída, né, ao longo do tempo. E por que é que eu estou falando de cachorrinho agora? Porque, com certeza, se vocês pegarem o eu de vocês no começo do ano com o eu de vocês agora, né, o cachorrinho de vocês aí, né, o conhecimento de vocês relacionado às matérias do vestibular, com certeza ele aumentou. Por mais que muitas vezes a gente não perceba isso, né? A gente é um pouco difícil para nós, e também aí às vezes entra um pouco de questões mentais, complexo do impostor, etc. É difícil para nós, às vezes, perceber a nossa própria evolução. Às vezes a gente precisa de que uma pessoa externa fale para nós, nossa, você evoluiu bastante. Porque como a gente está acompanhando diariamente, né, o nosso eu, a gente não consegue reparar. Para nós ficou tudo muito diluído, né? Então, eu queria dizer para vocês que com certeza, eu não tenho dúvidas, que vocês aí que estudaram ao longo desse ano, vocês conseguiram sim evoluir intelectualmente, entender mais esses conceitos do vestibular. E, enfim, eu não vou fazer aqui um vídeo de 20 minutos falando sobre o assunto, né? Eu espero que dê tudo certo para vocês, que vocês façam uma boa prova, né? E não sei, se eventualmente alguém de Guarulhos estiver vendo esse vídeo, as chances são baixas, mas enfim, se alguém estiver vendo esse vídeo, eu estarei aí no domingo aqui em Guarulhos visitando o pessoal. Inclusive eu vou fantasiado, porque eu quero fazer uma resenha com o pessoal. Então eu irei fantasiado de um personagem aí, fica um mistério, quem sabe tirar umas fotos lá. Mas enfim, a ideia é gerar resenha e entretenimento.
Espero que vocês tenham uma boa prova, pessoal, e vamos nos falando nos próximos vídeos, tudo bem? Até mais!